Senhor, sou missionário, servo Roberto, sou uma voz a clamar em defesa da igreja, em defesa da tradição, do magistério e da sola escritura. Porque a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 14, do 7 em diante ali, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não passar por mim. Então, se a gente for catar essa pé da letra, distorcidamente, a gente não vai entender a palavra. Sim, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não passar pela igreja. Porque a igreja é Cristo. A igreja leva você a Cristo, que é o baluarte da verdade. Não tem, meu irmão. Se você sair fora da igreja, você está correndo um caminho muito perigoso. Sem a inspiração, sem a instrução da coluna sustentar, como Timóteo 3,15. A igreja. Meu tema aqui, como sempre, fiz vários vídeos falando de imagem, explicando, porque nós somos muito atingidos. Tipo essa imagem aqui, ó, de São João Batista. Uma vez eu fui pregar na casa do irmão protestante, amigo meu, falou, sim, você pregou muito bem, anunciou a palavra muito bem, mas falta uma coisa. O único probleminha ali em você é porque você tá com essa camiseta do João Batista. Só coloca o nome, tira essa imagem. Foi isso que ele falou para mim. Mas, meu irmão, o catecismo da igreja não ensina a adorar a imagem. A Bíblia também não ensina a adorar a imagem, mas eu já fui católico. Eu, quando era católico, eu adorava a imagem. Prestava culto de adoração a uma imagem, a uma divindade, a uma deusa, dentro da igreja católica, que ele falou. Mas eu falei, certo, você já foi católico, né? Você já leu o catecismo da igreja católica? Ah, não. Você já leu a Bíblia todinha para você entender o que Deus está falando? Não. Meu irmão, para você entender a igreja, graças a Deus que você saiu da igreja, porque você ia se corromper, porque você estava dentro da igreja adorando imagem. É isso que a Bíblia proíbe. Mas imagem de seu cérebro, prestar conta de honra, culto de honra, Deus não proibiu, porque lá que é da aliança, Deus falava no meio de dois querubins, que é dois varão, dois anjos, representando os servos. Deus manda fazer imagem de seus servos. Ah, mas eu não sabia. Ah, meu irmão, nós temos que buscar conhecimento. Em Oséias 4, se meu povo se perde, perece, está sendo destruído por falta de conhecimento. Essa tática é muito famosa. Eles usam a parte distorcida, mal explicada. Engraçado, eu falei assim para ele ainda. Mas, beleza. Mas a igreja lá, que eu já fui, que eu congreguei, a plenitude do trono de Deus ali em Itaquaquecetuba, tem a imagem do pastor e da sua esposa. Ali na igreja mundial, tem a imagem da pastora e do pastor. Na igreja a universal, tem a imagem de uma pomba. Por quê? É isso que a Bíblia proíbe. Imagem de homens. Mas imagem de seus servos, marques não. Engraçado, eles falam mal tanto da nossa igreja, mas na igreja deles tem imagem deles lá. Se você catar uma Bíblia apologética, lá do trono de Deus, da plenitude do trono de Deus, se você catar o rodapé no final, imagem do pastor. Você está entendendo? Mas a gente não pode falar nada. Ele só sabe acusar, só sabe anunciar, só sabe denunciar, fala que católico é o maior idólatra, católico não tem salvação, como esses pastores que a gente vemos aí nessa atualidade, que são ricos, que são famosos. E ontem eu fui falar com o irmão de rua, mas irmão, não fala assim dos irmãos e tal. Ah, lá na Universal faz trabalho social. Sim, faz. Beleza, faz. Ah, tá bom. Se a gente for catar pé da letra, a espírita também faz. Macumba também faz. Então vamos para a igreja da espírita, da macumba. Você tá entendendo? A verdade está na igreja, na coluna. A maior instituição que faz caridade no mundo para juntar todas essas igrejas aí, não chega nem aos pés da instituição que Cristo fundou. Se a gente for catar pé da letra, a Universal faz trabalho social de rua, a plenitude faz, etc. Também a espírita faz aqui no pequeno coração onde eu moro. Dá cesta básica, ajuda as pessoas. E aí, vamos lá? Você tá entendendo? Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Onde está isso? Mateus 7, 21, 22, 23. Olha só que interessante. Não é acusando, meu irmão, eu conheço Bíblia. Já li umas 30 vezes esse versículo. Êxodo 3 e 4. Eles catam o versículo 4 e esquecem do primeiro mandamento, que é o 3 também. É mandamento também.
Não terá outro Deus diante de minha face. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima, no céu, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas e debaixo da terra. Aí, beleza. Deus está falando, Deus está proibindo, Deus está nos ensinando para nós não fazer imagem, escultura do quê? É de servos? Não, de deuses. João Batista é um Deus? É uma divindade? É uma entidade? Não, é servos. Quando é imagem de servos, Deus manda fazer, porque o próprio Deus fez. Olha, se você catar esse livro de Êxodo, do 25, lê ele todinho, a Arca da Aliança, o candelabro, o tabernáculo, você vai ver. O tabernáculo tinha a cortina, tinha anjo esculpido, desenhado. E Deus manda fazer. Moisés, ó, 25, 10. Farão uma arca de madeiro, acácia. Seu comprimento será de 2 covados e meio. Sua largura de 1 covado e meio. E sua altura de 1 covado e meio. Olha, 18. Fará 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um do lado e do outro. O tempo do rei Salomão, Êxodo 6. E em Ezequiel 41, 17 em diante. O primeiro rei 6, do 22 ao 35. O 35 tem até escultura. E a Arca da Aliança ficava no lugar mais sagrado, os querubins. A parede do templo do rei Salomão, onde o Cristo pregou, onde o Cristo fez milagre e prodígio, é cheio de querubins, rosa esculpida, etc. Aí eu falei para esse irmão protestante, beleza, certo, você já foi católico, como todos dizem, mas o que é em cima dessa Arca da Aliança? É 2 homens. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não palpa. Tem pé, mas não anda. Tem garganta, mas não emite sol nenhum. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não respira. Olha só que interessante. Se a gente for catar pé da letra que esses caras falam, eu já fui católico, eu conheci a verdade. Mas rasga esse versículo e joga fora. Se você quer ler os Pentateucos, se você ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, você vai entender o que Deus está falando. Olha só que interessante. 2 Crônica 13. Não, 1 Crônica 13, ó. Primeira, o transporte da arca, ó. Davi, ou seja, Davi com todo Israel, subiu a Balá e Caratrém de Judá, para trazer de lá a arca do Senhor Deus, do Senhor que tem seus tronos sobre os querubins, diante da qual o seu nome é invocado. Ó. Êxodo 25, 22. Deus sentava no meio dos 2 querubins e falava com Moisés face a face. Olha só que interessante. 2 imagens. A arca de Deus foi colocada num carro novo e trouxeram da casa de Abinadad. Oza Aiô conduziu o carro, e Davi e todo o Israel dançava diante de Deus com toda a sua alma, cantando com acampamento de cítras e harpa e tamborins, símbolos e trombeta. Olha só, cantava, dançava diante de 2 imagens, e Deus falava no meio dos 2 querubins. Quando chegava a areia, Quidom, Oza estendeu a mão para sustentar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram e atiraram. Tinha feito inclinar. A ira do Senhor se inflamou contra Ozo e feriu, porque estendeu a sua mão para a arca do Ozo, ali mesmo diante de Deus. Ó. Só quem poderia carregar a arca, transportar a arca, é sacerdote perpétuo. E Davi entendeu isso. Olha só. Se você catar Davi 15 aqui, você vai entender do 1 ao 2. E a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Obed-edom. A Arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-edom na sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom com tudo o que pertencia. 2 imagens. Via sacra. Não de deuses, não de ídolos, não de divindade, não de ídolos. Mas imagem dos seus servos. E o foco central não era os anjos. Era a arca dentro. O Cristo dentro ali, feito pedra. E no Novo Testamento ele se fez carne diante do ventre da nova arca da aliança. Apocalipse 11. Que é Nossa Senhora. E os caras endoidam quando você mostra isso na Bíblia. Mas tem mais. A glória de Deus, 1 Reis 6, ó. Não quero nem mexer no Reis 6. Que é muita vergonha, ó.
Deus se alegrou tanto com o templo cheio de imagem e escultura. E Deus pairou a sua nuvem ali. O sacerdote, quando estava fazendo seu serviço sacerdotal, tiveram que se retirar, porque a glória de Deus se agradou. Onde está isso? 1 Reis 8, 10. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então Salomão disse ao Senhor: declaro que habite nas obscuridade. Olha só, se alegrou tanto que a glória de Deus eminentemente pairou sobre uma igreja que cheio de imagens, não imagem de ídolos, pastores, não imagem de deuses, mas imagem via sacra do seu servo João Batista, Nossa Senhora, Padre Pio, Pedro, Paulo, Tiago, dos mártires. E aí? Cadê o argumento? E os caras teimosos, os caras ficam debatendo. Os caras estão errados, mas os caras não querem saber a verdade. Por quê? Porque os caras estão fora da verdade. A verdade está com eles. Não está na igreja. Não está sobre o pastoreio. Não está sobre a igreja que foi fundada. Na verdade está numa igrejinha fundo de quintal. Hoje ali era um botequinho, amanhã o boteco fechou, fundou uma igreja. Ali põe a Bíblia, ali eu sou o Papa, ali eu tenho a interpretação do jeito que eu quero. E se senta madeira na igreja católica, que é comum sentar com a verdade. É isso que acontece. Infelizmente a cagada que o Martinho Lutero fez, meu irmão, infelizmente, dividiu o povo de Deus. É um só povo, é uma só fé, é um só corpo, é um só batismo, é uma só igreja. É isso que a Bíblia ensina. O foco desses caras é isso: tirar você da verdadeira realidade, da verdadeira igreja, para você ir buscar essas igrejas fundo de quintal. Cada esquininha você vê uma igreja, um pastorzinho meia boca gritando, berrando, falando heresia, baboseira. O que mais tem? Seja louvado o Senhor. Poderia mostrar vários versículos, vários. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Êxodo, todinho nisso você vai ver o cajado, ela para e ela chura, fazer milagre e prodígio. Quando Moisés levantava o cajado, o povo vencia. Quando Moisés abaixava, o povo perdia. A unção estava onde? Glória a Deus ali. A lapara e ela chura.